Saudações a todas as pessoas que neste momento assistem a este webinário, seja aqui do Brasil, seja de além-mar, especialmente de Moçambique. Meu nome é Débora Cristina de Araújo, sou doutora em Educação e professora de Educação das Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Espírito Santo e componho a equipe de coordenação deste webinário. Antes de darmos início ao webinário, em nome de toda a equipe, gostaria de expressar agradecimento ao CNPq e ao Ministério de Igualdade Racial, que, por meio da chamada número 2 de 2024, Apoio a Eventos Científicos Relacionados à Questão Racial e às Suas Políticas Públicas, proporcionou financiamento para a realização desta atividade. Agradecemos também à SEAD-UFES pela transmissão ao vivo e a todas as pessoas diretamente envolvidas, Marileide Gonçalves França, coordenadora, Cesário Lino, Cristina Sacramento, Lucas Souza, Matheus Augusto, Osirlei Marcelino e Sarita Faustino. Estendemos agradecimentos à dupla de intérpretes de língua brasileira de sinais, Cássia Oliveira e Juliana Benar, e a todas as pessoas que nos assistem. Nosso muito obrigada. Primeiramente, contextualizando o objetivo deste webinário e dos demais que seguirão nos meses de maio e junho. O objetivo é propor uma chamada às pessoas para que participem conosco do seminário As Contribuições da Diáspora Africana para a Lei 10.639 de 2003, Diálogos entre Brasil e Moçambique, que ocorrerá entre os dias 8 e 10 de julho de 2025, na Universidade Federal do Espírito Santo, na cidade de Vitória, Espírito Santo, Brasil, em modalidade presencial e que terá as conferências transmitidas pela internet. Então, chamamos este webinário, que hoje iniciamos, de um pré-evento. Mais informações sobre o nosso seminário, que acontecerá em julho, estão disponíveis nas redes sociais do evento, no Instagram, @seminarioerer, e pelo site projetomirevento.webxsite.com/seminário-erer. Os endereços nós vamos disponibilizar depois no chat para que vocês tenham melhor acesso, tudo bem? Portanto, sem mais delongas, convidamos vocês a prestigiarem agora o webinário A Diversidade Linguística Banto em Moçambique, cujo objetivo é propor um debate sobre a diversidade linguística de matriz banto neste país, que abriga uma vasta gama de línguas locais e que tem direta ligação com o Brasil. Para tanto, eu apresento a dupla de palestrantes, começando pela doutora Crisófia. Crisófia Langa da Câmara é investigadora auxiliar do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane. Peço à professora Crisófia para ligar sua câmera, por gentileza, e o professor David também. Nós já vamos apresentá-los. Doutora Crisófia é doutorada em Linguística pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais da mesma instituição, trabalha nas áreas de morfologia, sintaxe, ensino bilíngue e políticas linguísticas, documentação de línguas minoritárias. Projetos que ela realiza que estão em andamento: descrição e documentação de línguas minoritárias faladas na região centro de Moçambique, documentação e preservação do conhecimento local e sua relação com as línguas moçambicanas, multilinguismo e conflito e resolução de conflito em África e dicionário Nyong online. Tem experiência de docência na graduação e pós-graduação nas disciplinas de estruturas das línguas banto e sintaxe das línguas banto. Possui experiência na capacitação de professores e professoras e produção de materiais para o ensino bilíngue. Tem publicações nas áreas linguística descritiva e aplicada. Também adianto já apresentando o segundo palestrante, que estará conosco nesta tarde e nesta noite em Moçambique. O professor David Alberto Sete Langa, doutor em Linguística pela Universidade Eduardo Mondlane, pesquisador e professor associado em Linguística Descritiva de Línguas Banto na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da mesma universidade. Foi professor visitante na Universidade Federal de Minas Gerais, e suas áreas de atuação incluem a linguística teórico-descritiva das línguas banto, sociologia e etnografia sociolinguística e etnografia da comunicação. A docência em nível de graduação e pós-graduação inclui matéria de sua área de formação de base, que é a linguística formal, fonética, fonologia, morfologia e sintaxe das línguas banto. Na pós-graduação, foi supervisor e avaliador de várias monografias, dissertações de mestrado e teses de doutoramento.
Participa de várias equipes de investigação, cujo resultado aparece publicado em revistas de especialidade nacional e internacional, bem como coautor de livros do programa bilíngue, incluindo a organização e edição de livros e revistas científicas, sendo as últimas publicações em coautorias as seguintes: Padronização da Ortografia das Línguas Moçambicanas, relatório do 4º seminário, em 2022, Padrão Linguístico de Moçambique, em 2023, e Morfossintaxe de Línguas Indígenas, de Línguas Banto e do Português Dialetal, em 2024. Agradecemos a ambos pelo aceite em compor conosco este importante momento e inaugurar o momento. Informamos as pessoas que nos assistem que podem registrar perguntas no chat, pois ao final das 2 apresentações teremos uma rodada de perguntas. Começaremos agora pela apresentação da professora Crisófia Langa, da Câmara. O Matheus vai exibir os slides e ela vai começar a sua arguição. Muito obrigada, professora Crisófia. Saudações a todos e a todas que nos acompanham. Obrigada, professora Débora, pelo convite, pela organização do evento e pelo convite para estar aqui neste evento, mas mais do que isso, por estar numa mesa com o meu professor. O professor David foi o meu professor e é uma honra poder estar aqui numa mesa em que ele também está. Por isso mesmo, muito obrigada pelo convite, pelo evento e é isso. Eu proponho uma discussão que já tenho vindo a fazer de um tempo para cá, que é sobre direitos linguísticos, ensino bilíngue e igualdade de género em Moçambique. Por que este tema? Porque eu acho que o ensino bilíngue não vem só para resolver problemas acadêmicos, problemas pedagógicos dentro da sala de aulas, mas há outros assuntos que, através do ensino bilíngue, podem ser discutidos, podem ser resolvidos. E esses assuntos partem destes 2 conceitos que aqui estão, que é direitos linguísticos e igualdade de género. Pode ir para o slide seguinte? Obrigada. A minha apresentação vai obedecer esta estrutura, uma contextualização, para falar como é que o ensino bilíngue é introduzido em Moçambique, e depois vou falar da situação linguística de Moçambique em função da introdução do ensino bilíngue, para em seguida falar do ensino bilíngue e direitos linguísticos, e depois de direitos linguísticos, ensino bilíngue e igualdade de género, e depois disso a conclusão das reflexões que eu aqui irei trazer. Como podem saber, África é o continente com 30% das línguas faladas no mundo. Esta diversidade linguística deve ser vista. Como é que eu colocaria isso? É importante que se diga que esta diversidade linguística, durante a Conferência de Berlim, a divisão do continente africano, levou a que etnias diferentes fossem aglomeradas no mesmo espaço e as mesmas etnias fossem separadas. É por isso mesmo que temos a mesma língua falada em Moçambique, mas também no Malau ou na África do Sul, que são países que são próximos a Moçambique. Os africanos, devido a essa diversidade linguística, são por inerência multilingües. O que vai determinar sempre a escolha da língua a falar vai ser o tópico, a relação social que se estabelece com o interveniente e o modo de comunicação. Apesar desta diversidade linguística, apesar dessa consciência que nós temos de que, afinal, dividiu-se povos iguais e uniu-se povos diferentes, o que mais intriga desde a época da colonização até os dias que correm é que as línguas coloniais ou as línguas das ex-potências coloniais continuam a ter os mesmos privilégios que sempre tiveram desde o período da colonização.
Por isso mesmo que vemos a predominância das línguas coloniais como oficiais, as tais que têm todo o espaço para florirem, desenvolverem-se, têm mais incentivos em relação às línguas africanas. E, como se pode imaginar, em função da elevação das línguas das ex-potências coloniais, nós temos uma espécie de silenciamento quase que contínuo, persistente das línguas africanas. Quer dizer que, mesmo depois da independência, nós continuamos a assistir à subalternização das línguas africanas em detrimento das línguas das ex-potências coloniais. Essa subalternização é visível através da imposição linguística. Em muitos países, como o caso de Moçambique, por exemplo, continuamos a ser uma política linguística sensível, uma política linguística que perceba ou que vai espelhar a diversidade linguística que nós temos. É uma política linguística que, embora que não seja assim de forma muito clara, coloca as línguas africanas ou as línguas moçambicanas numa situação de desprestígio em relação às línguas das ex-potências coloniais. É por isso mesmo que se pode dizer que a relação entre as línguas africanas e as línguas europeias é um contínuo da relação entre colonizador e colonizado. Slide seguinte, por favor. Falando de forma específica de Moçambique, eu já disse que a África tem 30% das línguas faladas do mundo, já falamos da diversidade linguística do continente africano em função desta percentagem de falantes, já falamos dessa diversidade advir da divisão também do continente africano durante a Conferência de Berlim. Nós temos em Moçambique também um país diverso, linguística e culturalmente. Há várias fontes sobre o número exato de línguas que são faladas em Moçambique. A informação é divergente. Temos de 43 línguas a 19 línguas, de Ngunga 2022. Estas 19 línguas são aquelas que são usadas como meio de ensino no país. Este número é em oposição às 20 que já tinham sido apresentadas em Ngunga 2000 e às 43 línguas que já foram descritas. Há estudos ainda que referem que em Moçambique são faladas apenas 8 línguas. Mas essa diversificação de línguas é o sinal claro de como a política linguística dá pouca importância às línguas que são faladas no continente africano e de forma específica em Moçambique. Porque se houvesse uma política linguística mais sensível, nós a esta altura talvez saberíamos quantas línguas nós falamos exatamente. Muitos moçambicanos têm uma língua banto como língua materna, e das línguas que nós falamos em Moçambique, o emaco é a língua mais falada, com 25,9%, seguido do... Ela é falada no norte de Moçambique, na maior parte, nas 3 províncias do norte de Moçambique, no centro de Moçambique também. E a seguir a Macua temos Xixangana, e depois o Elomo e Ticena. Só aqui apresento as 4 que pelo número são as línguas mais faladas. E temos, como não podia deixar de ser, a língua privilegiada, que é a língua portuguesa, que atualmente tem 16,5 falantes em Moçambique. Este número vai crescendo desde o censo de 2000 foge-me o ano do primeiro censo, mas é importante. O que eu quero destacar é que do censo de 2007 a este 2017, o número de falantes do português cresceu. Isso é a mostra de como a língua portuguesa tem vindo a ganhar destaque. Obrigada, professor David. O primeiro censo foi de 1980
quer dizer, de 1980 até o censo de 2017, é possível ver que há mais falantes, o número de falantes do português vai crescendo. Isso, mais uma vez, deriva dos privilégios que a língua portuguesa goza em detrimento das outras línguas. Mas, como podem ver, mesmo com todos os privilégios que a língua portuguesa tem, Makua, Xangana, Eloma, Sena, as mais faladas, naturalmente, continuam nesse embate constante para marcar a sua presença lá como línguas do território nacional. Slide seguinte, por favor. Sempre que me falam, que pedem para falar da situação linguística de Moçambique, depois de dizer aquilo que eu digo, apresento este mapa, porque é o reflexo da nossa diversidade. Este mapa representa o quão diverso, mas também unidos somos como povo. Então, sempre que se ouvir falar de Moçambique, deve-se ter a ideia ou em mente esta diversidade que este mapa ilustra. Slide seguinte, por favor. Depois de ter falado, de ter contextualizado o tema, falar da situação linguística de Moçambique, vou falar de forma específica do ensino bilíngue e direitos linguísticos. O ensino bilíngue foi introduzido na década de 90, o que levou à introdução do ensino bilíngue não se pode pensar que é por causa dos direitos linguísticos, a discussão toda sobre direitos linguísticos, é verdade que ela pode ter influenciado, mas para ir para o centro da questão, para o que deu o gatilho para que o governo sentisse a necessidade de introduzir as línguas africanas no ensino, é a relação que se estabeleceu através de estudos do baixo número de matrículas, das elevadas taxas de abandono escolar e das reprovações e o meio de ensino. Quer dizer, se nós não tivéssemos tido esta relação, nós não teríamos as nossas línguas, provavelmente, no ensino. Mas como não tínhamos alternativas, a necessidade de se resolver um problema específico levou a que se considerasse as línguas africanas no contexto formal, de forma específica, na escola. E a porta de entrada foi os programas de alfabetização de adultos e as classes iniciais. Quer dizer que percebeu-se que não havia comunicação entre o alfabetizador, entre o professor e os seus alunos, porque eles usavam línguas diferentes. E foi através daqui que o ensino bilíngue foi introduzido no país. Slide seguinte. E aqui, depois de se ter introduzido o ensino bilíngue na década 90, e os dados de 2009 que eu tenho aqui, não estão aqui projetados, mas eu tenho aqui como cábula, nós vemos o quanto os moçambicanos reafirmaram que era importante, que estavam sensíveis aos problemas que aconteciam dentro da sala de aulas. Não só o governo, mas também os pais encarregados de educação, através de sensibilização, começaram a perceber que era necessário que as nossas línguas fossem para as escolas, para que o professor e o aluno tivessem este diálogo, para que se resolvesse aqueles problemas que eu disse anteriormente. Tanto mais que os dados de 2009, em Cabo Delgado, nós tínhamos em 2009 10 escolas e atualmente estes dados projetados são de 2022. Tínhamos na altura 129 escolas de ensino bilíngue, de 10 escolas em 2009. E Nampula e Zambésia tinham em 2009 apenas 2 escolas, mas hoje, como podem ver, em Nampula tínhamos em 2022 1.039 escolas, na Zambésia 1.040 escolas. Quer dizer que fez-se muito, avançou-se muito, as pessoas têm a consciência de que o meio de ensino, afinal, faz toda a diferença na relação o professor
e aluno. Em Maputo também, importa destacar, na cidade de Maputo, eram apenas 2 escolas, olhem sempre com 2022, tínhamos 48 escolas. Então, quer dizer que o ensino bilíngue vai conquistando mais espaço, mais crianças vão ter a possibilidade, continuam a ter a possibilidade de estarem no contexto escolar, mas mais do que isso, os direitos linguísticos destas crianças são garantidos através da educação. Slide seguinte. Então, depois de termos visto, de eu ter falado do ensino bilíngue, é fundamental estabelecer este link, como eu disse, tenho vindo a tentar discutir, ver até que ponto podemos falar do ensino bilíngue e direitos linguísticos em Moçambique. Os direitos linguísticos... Nos direitos linguísticos defende-se que os indivíduos devem utilizar a sua língua com os outros da sua comunidade linguística, independentemente do estatuto político e social da sua língua. E este conceito de direitos linguísticos é posto em posição ao conceito de direitos humanos linguísticos, que é a tradução de Linguistic Human Rights. E nos direitos humanos linguísticos, o Estado deve garantir uma política linguística. Quer dizer que é o papel do Estado garantir uma política linguística. O Estado deve assegurar que direitos linguísticos sejam legalmente regulamentados. Quer dizer, se nós queremos falar de direitos humanos linguísticos de forma específica, o Estado tem um papel importante. É o Estado que deve garantir que haja uma política linguística, que os direitos linguísticos sejam legalmente regulamentados. É o Estado, mais uma vez, que deve garantir uma legislação linguística que elimine a discriminação e assegure que as minorias mantenham as suas línguas e continuem a interagir pacificamente com a maioria. Quer dizer, que enquanto os direitos linguísticos falam da necessidade dos indivíduos utilizarem as suas línguas, os direitos humanos linguísticos vão olhar para o papel do Estado. O que é que o Estado faz exatamente para garantir que os direitos linguísticos sejam respeitados? Por isso mesmo, avança com ações que vão destacar o que é que o Estado deve fazer para que tal aconteça. Próximo slide, por favor. E, mais uma vez, se o Estado regulamenta, se o Estado tem uma política linguística, vai criar condições para que os indivíduos tenham o direito de expressar e desenvolver a sua cultura e língua. E em Moçambique, através do Ministério da Educação, nós temos a possibilidade de ver parte dos moçambicanos a usarem as línguas que falam em casa ou as suas línguas matérias como meio de ensino no contexto escolar. Temos também uma situação em que poucos têm o direito de ter as suas línguas no meio de ensino. Estou a falar de forma específica das minorias linguísticas, tal como veremos a seguir. Então, temos uma situação em que não temos uma política linguística clara, mas, paralelamente a isso, temos uma situação em que temos os direitos linguísticos violados por parte do Estado, por não garantir que as minorias estejam na escola. Slide seguinte. O ensino bilíngue não inclui todas as línguas e variantes dialetais faladas no país. Quer dizer que temos a política linguística não garante, pelo menos olhando para aquilo que acontece no ensino bilíngue, há
uma parte da população que não tem as suas línguas no contexto escolar. Isso deriva da inexistência de estudos linguísticos e dialetológicos que vão determinar o número de línguas que são faladas no país. Esta ausência, como vimos através dos números que mostrei anteriormente, vai ter implicações muito grandes nas línguas nas 19 línguas que entraram para o ensino bilíngue como meio de ensino. Se olharmos para o que acontece nos dias que correm, temos línguas maioritárias que são as que estão como meio de ensino no contexto escolar. E de forma específica para o centro, nós temos, excluindo o centro, olho para Tete, Zambésia, não, sem Zambésia é Manica, Tete, Sofala, temos Sena, Tinhanja, Manica, Tindau, Tiuté e Tibalque. São estas as línguas que estão que são usadas como meio de ensino nestas 3 províncias, mas há outras que estão excluídas, justamente por não termos esses estudos que vão determinar quais línguas são semelhantes a quais e qual é a estratégia de trazer essas línguas minoritárias para o sistema de ensino. Próximo slide. De que línguas minoritárias eu estou a falar? De que línguas quais são as línguas que eu estou a dizer que não estão no meio de ensino? Estou a falar de Chitauara, Chisenga, Chidzimba, Chikunda, Chidema, Chitonga, Chipimbi. Dema, nos dados de um trabalho de campo cujo estudo me foi cedido, realizado por Ngunga e Langa 2003, estes dados, esta língua está ausente, nem sequer é mencionada nos censos, mas nesses dados de Ngunga, esta língua é vista como língua. Tenho 5 minutos. Esta língua é vista como língua semelhante ao Nhungwe. Temos o Pimbi também, que é vista como semelhante ao Nhungwe, mas não aparece nos censos. Temos Senga, que é vista como semelhante à Nhanja, não aparece nos censos. Podemos ir? Slide seguinte. Temos os dados também de Kunda, que é ausente nos censos, de Pimbi, que também é ausente nos censos. Temos Tauara, que é semelhante ao Shona. O Pimbi, Ngunga e Langa dizem que é semelhante ao Nhanja e Nsenga. Dzimba dizem que é semelhante ao Nhanja. Nhungwe, Tonga, Kunda e Dema. Langa da Câmara diz que são línguas semelhantes ao Nhungwe. Podemos ir para os slides seguintes. E a pergunta que eu coloco é: ensino bilíngue, direitos linguísticos. Direitos linguísticos de quem exatamente? Se temos algumas pessoas fora do meio de ensino cujos direitos não são respeitados. Podemos ir para o slide seguinte. Vimos que é fundamental pormos em posição direitos linguísticos e igualdade de género, porque o ensino bilíngue veio também para resolver a questão da igualdade de género, dessa relação que se estabelece entre a língua que a menina que realiza as atividades mais domésticas e o meio de ensino no meio escolar. Slide seguinte. O ensino bilíngue pretende combater atitudes preconceituosas e discriminatórias e abre espaço para que a rapariga tenha acesso ao conhecimento, tendo em conta que ela fica mais em atividades domésticas. Então, é importante encontrar uma forma de reter a rapariga na escola. E os manuais de ensino que nós temos atualmente pouco destaque dão às raparigas, tal como veremos nas imagens que vou projetar a seguir. Estamos aqui, são imagens tiradas do manual da 4ª classe. Esta aqui é do Xangana.
Estamos num contexto em que as duas primeiras fotografias falam dos direitos da criança, mas não temos a projeção da rapariga. Temos a projeção da rapariga simplesmente quando estamos a falar de trabalhos domésticos ou trabalhos diários, os trabalhos que devem ser realizados diariamente. Vemos as raparigas ali em oposição a um contexto escolar em que não temos a rapariga. Podemos ir para frente. O mesmo acontece, este aqui é o manual de cena, está-se a falar das profissões. Como podemos ver, das 3 profissões que são destacadas no manual, não temos a rapariga ou a mulher numa situação em que leva a criança e o profissional da saúde, por sinal do sexo masculino, que já dá a indicação de como é que a rapariga é vista neste contexto. Vamos. E, por fim, tem mais uma vez este manual, é do EMACO. Aqui também está-se a falar das profissões e das atividades domésticas, em que temos a rapariga a fazer uma atividade doméstica, mas em oposição temos os rapazes já com esta atividade formal, como se o contexto ou o lugar da mulher fosse cuidar da criança, cuidar das atividades domésticas, e sempre que se fala das profissões, da escola, do contexto mais formal, o destaque fosse só para os rapazes. Vamos. E a pergunta que coloco: relação língua, gênero e processo de ensino, retenção da rapariga. Onde está a igualdade de gênero nos manuais de ensino bilingue? Tendo em conta que não só questões pedagógicas são resolvidas através do ensino bilingue, mas também temos direitos linguísticos, temos essa questão da igualdade de gênero. Qual é a representatividade que nós temos nos nossos manuais de ensino? O último slide. Da conclusão. A legislação linguística deve assegurar que as minorias mantenham as suas línguas no meio de ensino. Como vimos, foi de forma corrida, mas podemos perceber que há línguas que se dizem semelhantes a outras, que já estão no meio de ensino, mas que não estão mencionadas ou os manuais não incluem essas variações dialetais. Ao não incluir essas variações dialetais, nós estamos a deixar uma parte de nós, ou parte da população moçambicana fora, parte das crianças fora. Não estamos a garantir os direitos linguísticos destas crianças. Ensino bilingue, direitos linguísticos, igualdade de gênero, devemos pensar em políticas educativas adaptadas a grupos marginalizados. Temos que fazer de tudo para que o ensino bilingue não só resolva os problemas pedagógicos, mas também os direitos linguísticos e a igualdade de gênero, para que, através do ensino bilingue, se comece a discutir uma política linguística, igualdade de circunstâncias, quando se quer falar das línguas. Os livros devem ajudar a promover a igualdade de gênero, mas não só, mas também os direitos linguísticos. A relação língua-gênero, processo de ensino, deve ser sempre considerada na produção dos manuais, para que nós possamos alcançar, para que a porta de entrada que foi a escola para termos essas línguas seja uma experiência que pode ser usada pelo governo para se discutir ao mais alto nível uma política linguística que seja sensível, que seja consensual para o contexto moçambicano. Slide seguinte. Este é de agradecimento nas línguas maioritárias e uma delas, acho que falo. E depois a língua privilegiada no fim. Obrigada por me ouvirem. Nós que agradecemos imensamente, professora doutora Crisófia, pela sua explanação, que suscitou várias reflexões e que já estão, né, estimulando questões no chat. Então, eu peço para as pessoas, né, que estão participando, assistindo, que continuem registrando suas questões, que depois, ao final da segunda apresentação, teremos um momento para respostas. Já, então, convido o professor David Langa para se juntar a nós. Professor David, reforça os agradecimentos e passo a palavra ao senhor
já com a apresentação aqui em tela. Muito obrigada, professor David. Obrigado, professora Débora, e sua comitiva, né, por assim dizer, e a professora Ngonga, que nos pôs em contato consigo, num dia que estávamos a partilhar o momento com a doutora Crisófia, e fomos os dois alunos do professor Ngonga. Então, hoje um dia especial, estamos aqui, todos nós, unidos pela língua e pela mesma pessoa que nos trouxe a academia ao longo desses anos. A desvantagem de fazer uma apresentação em segundo lugar, depois dos outros apresentarem, é que parte do que preparamos vamos ter que passar. Por exemplo, eu tinha, para esse tema, a diversidade linguística banto em Moçambique, do colonial a decolonial, olhando nos eventos sustentáveis, preparei pensando no que, no primeiro momento, havia de, passando assim para o slide seguinte, por favor, peço o slide seguinte. Alguém está passando o slide? Sim, professor. Estamos no roteiro de apresentação. Sim, é que a internet minha aqui é lenta. Então, eu preparei essa diversidade linguística olhando para o do colonial ao decolonial, olhando para os ODS, com 1.2 que seria apresentar a diversidade linguística de Moçambique. Esse ponto 2 eu vou saltar apenas e vou passar para o slide 6. O que conta aqui, o que eu ia dizer é que o que tem no slide a seguir, por exemplo, professora passando, já passou aí? Estamos no slide 6. O senhor quer que volte? Exatamente. Não, um pouco para frente. Pois, é que o panorama linguístico a professora Crisófia apresentou bem. Então, eu quero ganhar tempo para expor com mais calma as minhas ideias sobre o tema aqui em discussão. Primeiro, eu queria dizer, o slide 6, professora, é mesmo este? É assim, que aquele panorama de que ele apresenta, aquele debate que há sobre quantas línguas são faladas em Moçambique, mesmo olhando o que diz a Etnolong, o que diz o censo de população de Moçambique, é um debate que está bem ativo, ainda aceso aqui em Moçambique, mesmo porque a professora Crisófia mostrou algumas línguas que estão sendo negligenciadas ou então silenciadas, porque nem sequer são mencionadas. Mas aqui eu queria olhar, sobretudo, para o que dizem os discursos oficiais sobre as línguas moçambicanas, sabendo que as línguas são... Moçambique é um país multilíngue, as línguas são usadas em várias funções. Então, o que dizem os documentos escritos? Aqui em Moçambique, a língua portuguesa, como disse muito bem na última linha da professora Crisófia, é que o português é a língua oficial. O que significa que é a língua do Estado, é a língua que dá acesso ao emprego, é a língua que dá acesso à administração pública, é uma língua com fator de acesso de bens. Ou seja, para a gente ter acesso a bens aqui em Moçambique, tem que saber falar a língua portuguesa. As outras também podemos ter outros bens, sim, mas não do ponto de vista oficial. Isso está estampado no artigo 10. Quem fala de Moçambique sobre esse quesito de Angola e de outros países aqui da África. Há uma referência genérica sobre as línguas banto no artigo 9, que diz que são línguas que servem para expressar nossa identidade como moçambicanos, para mostrar a nossa cultura e por aí. E de uma forma simples, o artigo 9 da Constituição, embora ao referir que as línguas banto são valorizadas, ela por si as reconhece como existentes, mas não os confere nenhum papel legítimo. Ou seja, a língua é valorizada,
no ensino bilingue ou educação bilingue, de que falou a professora Crisófia, que está aqui a ser implementado em Moçambique, a língua banto está lá no ensino primário, mas que depois passa tudo para ser ensinado em língua portuguesa. Ou seja, é um trampolim para o ensino da língua portuguesa e não para, perdão, desenvolver as habilidades das crianças até o ensino superior, por exemplo. A propósito disso, eu estava a ler hoje um artigo publicado pela professora Samima, num livro sobre políticas linguísticas, Samima Patel, né? Ela escreveu um texto lá em que diz aqui que, por exemplo, que a educação bilíngue em Moçambique, aliás, o título é Educação Bilíngue em Moçambique, Morte Natural, e ela própria, uma pessoa sênior que tem trabalhado na educação bilíngue em Moçambique, não só, já começa a questionar essa continuidade e longevidade da educação bilíngue em Moçambique. Então, são esses pontos que gostaria de levantar pelos ganhos que o governo apresenta, por exemplo, reconhece as línguas no momento em que não eram reconhecidas, nem sequer vinham na Constituição da República, prometem que já são reconhecidas, estão no sistema de ensino, a forma como evoluem leva alguns pontos a discutir. Por exemplo, só em 2018 é que as línguas moçambicanas, as línguas banto, são reconhecidas como são reconhecidas no ensino oficial, na educação bilíngue, sendo elas integrantes do ensino primário. Mas olhando para Moçambique no pós-independência, nenhum acordo ou norma sobre as línguas foi ratificado pelo governo de Moçambique. Ou seja, apesar de a Universidade Eduardo Mondlane e seus parceiros ter produzido relatórios de contribuição sobre as línguas moçambicanas desde os anos 80 até agora, em que a escrita já é usada, ela é estável, não há nenhuma menção legal de que norma, por exemplo, se pode utilizar para o ensino das línguas moçambicanas. Entre parênteses, também do português. Pode passar para o outro slide, por favor. Então, fora dos discursos oficiais, que são aqueles que aí apresentei, é importante notar que há esforços de pessoas de boa fé, de instituições, para promover as línguas, para que elas, mesmo não sendo usadas em corredores oficiais da gestão do Estado, elas continuem ativas. Por exemplo, em 2002, na Universidade Eduardo Mondlane, introduziu-se o ensino de línguas banto, um curso de licenciatura que vem de 2022, mas quer dizer de 2002, o ensino de línguas banto no ensino superior, onde eu faço parte como docente, onde alguns colegas aqui vi a professora Crisófia também passou por esses cursos. Isso é um ganho a nível do ensino superior. A nível da comunicação social, por exemplo, a RM usa as 20 línguas, que são 19 línguas banto, mais a língua portuguesa na sua comunicação, sobretudo nas emissões provinciais. E depois de 2018, passou a ser a TVM, que apresenta nos seus canais, os noticiários em 15 línguas moçambicanas, das quais seleciona 3 por dia, cujos critérios da seleção dessas não estão muito claros. Há um site desenvolvido pelo nosso colega Magai e seus parceiros, que chama www.shronga.org, que, inclusive, o professor Magai, aproveito para o felicitar, apresentou, aliás, publicou gramática das na UEM. Então, em resumo, as línguas banto são usadas oficialmente nesse domínio, o qual domínio formal, e fora do domínio não formal, são utilizadas para outros fins que não sejam da administração.
Ou seja, de uma forma geral, desde o momento em que se dizia que as línguas não podiam ser utilizadas no Estado, não podiam falar na escola, até agora o avanço é muito bom. Mas quando olhamos para a sua função, para a gestão do Estado, para pedir um requerimento, uma autorização legal formal do Estado, Professor David, ficamos sem sua conexão. Ficaremos no aguardo aqui, alguns instantes. Enquanto isso, reforço para vocês o convite a interagirem no chat, deixando suas mensagens, suas perguntas. Reforço também que o nosso Instagram do evento, que acontecerá em julho, né? O seminário As Contribuições da Diáspora Africana para a Lei 10.639 de 2003, Diálogos entre Brasil e Moçambique, acontecerá entre os dias 8 a 10 de julho, aqui na UFES. E o Instagram, para vocês acompanharem, é @seminarioerer, ERER. Então, fica o convite para vocês seguirem e acompanharem toda a nossa programação. Enquanto aguardamos o professor David, gostaria de saber se a professora Crisófia poderia responder uma pergunta. A Uzirley vai projetar aqui a pergunta no chat interno, professora Crisófia. Já está aqui, já está aqui. Foi feita pela Sidneia de Freitas Dias. A pergunta é, como tem sido... Por favor, Matheus, pode interromper a apresentação do professor David? A pergunta é, como tem sido a aprendizagem linguística das crianças ante o ensino destas línguas, vez que é possível que a língua materna da criança pode não estar entre as 19 ensinadas? O professor David voltou, mas assim que for possível, professora Crisófia, você responde. Tudo bem? Professor David, contigo. Desculpe-me, às vezes caio. Os slides. Sim. Sim, então estava a ler esse apanhado. Em resumo, as duas bandas são usadas oficialmente nesses domínios, mas não nos corredores da educação pública em Moçambique. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, depois dessa pequena discussão, ou desse panorama que contextualiza, olhamos para objetivos de desenvolvimento sustentável em Moçambique, sobretudo o objetivo 4, né? Que diz que garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equidade, e prover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são previstos até 2030. Mas olhando para os nossos sites, nos nossos webs, seja em termos de educação, seja dos parceiros, não vem claro lá como é que os indicadores, não vem claro como é que os objetivos de desenvolvimento sustentável, no que tem a ver com a educação, vão ser desdobrados para se aferir que até em 2030 tenhamos educação, acesso à educação para todos. Então, estamos, por um lado, olhando para aquilo que a professora Crisófia disse, em que o mundo caminha seguindo diretrizes para, nesse caso, a educação especificamente, e nós olhando para as nossas práticas, o que está acontecendo conosco, no que tem a ver com a formação das pessoas, com acesso à educação, que essa meta está muito longe de ser alcançada. Duvido que até 2030 tenhamos acesso à educação para todos, mesmo olhando que algumas pessoas nem sequer estão incluídas na educação, usando as línguas que elas falam, como
que preconizam os direitos linguísticos. O próximo slide. Então, nós fizemos um estudo. Os gráficos que eu apresento agora fazem parte de um estudo que publicamos em 2019 ou 2018, que foram realizados na Cátedra do Português de Língua Segunda e Língua Estrangeira, na UEM. Por exemplo, escolhemos 3 cidades, Maputo, Gaza e Inhambane. O foco era a população universitária e queremos ver, por exemplo, quais eram as atitudes linguísticas da comunidade moçambicana bilingue, isto é, em relação à língua portuguesa e à língua banto. De uma forma geral, as pessoas têm atitudes positivas em relação às línguas. Por exemplo, perguntamos, de forma de inquérito, se as pessoas se sentiam orgulhosas, mais inteligentes, mais civilizadas, aliás, não civilizadas, envergonhadas, ou tribalistas, ou regionistas, quando falece uma língua banto, as pessoas disseram que não, que sentiam-se orgulhosas. Só que, olhando para a compilação do gráfico mais à direita, esta que fala da autoavaliação sobre a língua portuguesa, a grande maioria das pessoas consideram que se sentem mais inteligentes falando na língua portuguesa do que quando falam numa língua banto. Apesar das 2 avaliações serem positivas, parece que as pessoas tendem a afirmar que a língua portuguesa, aquela língua da minoria, mas que é a língua do poder, é a língua que as torna mais inteligentes e, por isso, as mais instruídas. Mas isso não quer dizer que tem a ver com a civilização, entre aspas, porque é o termo que foi cunhado e utilizado durante a colonização, né? Vamos comparar essas atitudes com as outras que vêm a seguir, no próximo slide. Aqui, por exemplo, perguntávamos se quais eram as atitudes da comunidade bilingue em relação ao uso da língua portuguesa e da língua banto. Olhamos como indicadores, por exemplo, o fator de identidade. Notamos que, por exemplo, o uso do português de língua 2 dizem que eles não se sentem superiores a outros moçambicanos por falar a língua portuguesa. Então, dizem também que não se sentem menos moçambicanos por falarem a língua portuguesa, o que é bom. E, por exemplo, olhando para o sentimento em relação à língua banto, eles dizem que, por exemplo, estão totalmente de acordo de que falar a língua banto não se sentem superiores em relação a outros moçambicanos, sim, mas que o moçambicano que é moçambicano genuíno nesse caso, sem discutir o termo genuíno, é aquele que fala uma língua banto. Ou seja, não há um clima de confronto entre usar uma língua banto ou uma língua portuguesa, mas as pessoas acham que falar uma língua banto já é bom para o moçambicano, é bom para efeitos de identidade, mas também que o moçambicano que fala uma língua banto é mais genuíno que o outro, embora não haja conflito entre as 2 línguas. Isso para nós é um indicador, é uma atitude para dizer que as pessoas valorizam as línguas, mas, como dissemos, tendem a não aderir ao seu uso ou abandonar o seu estudo formal, no contexto formal, à medida que vão sendo ciclo de aprendizagem da primeira classe para as classes de acima. Isso por quê? Se calhar passar para o slide seguinte. Sim. Fiz essa foto aqui, eu já tinha tirado dos slides que mandei, mas isso aqui era para mostrar que as 19 línguas de que falamos estão todas registradas aqui nesse padrão, nesse livro que foi chefiado a sua produção com o professor Ngunga, de que a professora Filosofia e eu e outros colegas fazem parte. Sim, por favor, pode passar para o slide. Ok, o outro slide. Este aqui. Ok, pronto, fica isto. É que eu mandei um slide, depois voltei a mexer o slide. Então, como nós podemos testar se as pessoas usam ou não as línguas? Vamos para a parte da música, das artes.
quando vamos para esses aplicativos de música, né, Spotify ou YouTube, quando aparecem as músicas moçambicanas, as que aparecem, muitas vezes não têm as suas correspondentes letras, né, ou líricas na língua. O que fazem os autores é traduzir para o português ou para o inglês e não tem, por exemplo, diferente do que fazem os músicos das outras línguas, dos outros contextos em que as línguas se consideram mais prestigiadas que as Bantu, muitos deles apresentam as suas letras ou líricas nas línguas em que as músicas são cantadas. Mas nós não, parece que a nossa agenda de arte é motivada para mostrar ao europeu ou aos outros que usam as línguas europeias como a nossa arte funciona em Moçambique. Então, a maior parte não apresenta as suas letras. Para a área da literatura, por exemplo, há pouca literatura escrita nas línguas moçambicanas. Às vezes, o que se faz é pegar os contos tradicionais de Moçambique, traduzir para o português e, a partir do português, serem ensinadas como literatura moçambicana de expressão portuguesa. Mesmo as personagens das línguas típicas das culturas moçambicanas, há uma personagem que chamamos de Stukulo Mukumba, que é uma forma de um animal assustador, que tem um dente, tem uma testa, de blá blá, que é utilizada típica na cultura africana. Ela aparece referenciada apenas em literaturas de língua portuguesa. Fazer o quê? Que essas formas que parecem pequenas são importantes para mostrar quão nós damos valor às nossas próprias línguas, naquilo que é fazer de facto para nós mesmos. Dos que eu conheço, por exemplo, o professor Beno Stoy escreve novelas de romance na língua xangana. Este é a pessoa que mais se destaca. Mas as outras pessoas ou não têm a sua literatura divulgada. Por exemplo, nós temos a Timbila, que agora é patrimônio da humanidade, mas quando se fala de Timbila, fala-se apenas do instrumento musical e nunca se fala da língua chopa associada ao Timbila. Então, a forma de silenciar a língua e valorizar apenas o instrumento, selecionar as personagens, as histórias e esconder essa língua que transporta essas histórias, achamos que é uma forma de ver as línguas de forma negativa, que tem implicações depois com o desenvolvimento de atitudes e aderência das pessoas para o uso das línguas do ponto de vista da sua política para o uso formal. Outro slide, por favor. Então, eu coloco esse slide aqui como o meu penúltimo slide, em que quais são os desafios, ou seja, quais são os problemas que enfrentar, pensar neles com mais seriedade como moçambicano em prol das nossas línguas. O primeiro ponto, que é o ponto 2, eu depois inverti a ordem, é a situação de diglossia, né? Ter uma língua que é toda ela apoiada pelas instituições, pelo governo, por todo o resto, que é a língua portuguesa, versus uma língua local que não tem nenhuma agência, uma língua que sobrevive à custa dos seus falantes. Então, isso cria um fosso muito grande entre a língua portuguesa e as línguas bantu, e se calhar reduz aquela apetência de mandar os seus filhos para estudar a educação formal e levar a educação formal até aos graus superiores apenas na língua bantu, já que depois não tem nenhuma utilidade do ponto de vista de administração, acesso ao emprego e de bens. Outro desafio que nós temos, se calhar, é muito relacionado com aquilo que a professora Samima Patel, no seu artigo, ela questiona se as línguas bantu estão, o ensino bilíngue está numa fase mortal, é que se calhar deveria se investir melhor como governo, porque a educação e a saúde são assuntos do governo, não são só assuntos das pessoas bem engajadas e de boa vontade. Tínhamos que se investir na formação de qualidade, não só dos professores, dos jornalistas, dos repórteres, mas de todos os outros que trabalham com as línguas, por exemplo, dos juristas. Aqui em Moçambique, por exemplo, o direito, que é a parte mais importante que a pessoa tem para defender-se,
é expressa exclusivamente na língua portuguesa, em que um juiz tem uma formação superior de 5 anos como licenciado, mais de 1 ano na escola de formação jurídica, e um intérprete que nunca vai à escola. É esse que vai expressar a alma de uma pessoa que está aí no banco dos réus para se defender. Eu acho que, resolvendo isso, havendo oportunidades para tal, os pais deviam de ser motivados a levar seus filhos para a escola e manter a educação bilíngue com índices altos de pessoas inscritas. Porque se as coisas continuarem como está, vai-se verificar aquilo que disse o linguística, um cenário de mudança de língua para a língua portuguesa como língua oficial e, de uma forma natural, as línguas bantu vão sendo negligenciadas e saindo da cena e ficar uma cena, numa última instância, como a América Latina, por exemplo, que quase as línguas europeias são as únicas línguas que atuam com mais propriedade. Outro slide. Então, esse é o último mesmo, é um slide que não diz nada, apenas provoca. Por exemplo, sabe-se aqui em Moçambique, né? E temos o Estatuto de Assimilado de 1917, em que é uma agenda colonial que visava assimilar os negros para serem como brancos europeus. Havia o acordo missionário que visava formar o negro, não para fazer doutor, mas para seguir as metas coloniais. Há uma portaria de 1962 que define os nomes de territórios, da forma como nós devemos escrever os nomes aqui em Moçambique. Isso foi feito em tempo colonial, 62, né? Para baixo. Então, há questões que olhar para terminarmos qual é que é a nossa agenda linguística como nação. A pessoa que já falou de uma política que as línguas, tá? Então, qual é que é a nossa agenda escrita e a ser executada? Não temos. Qual é que é a nossa agenda educativa como instituição de ensino superior a todos os níveis? Por exemplo, a própria lei do ensino superior, a própria lei da investigação, também, por exemplo, as publicações têm que ser uma portuguesa, inglesa, outras europeias, e nem sequer espaço para fazer um resumo na língua local do conceito ou da tese que a pessoa fez. Não tem. Qual é que é, por exemplo, a agenda nacional em relação à cultura, à mídia? Que língua usar? Até que se pode usar uma língua. E, por aí, são essas agendas que nós podemos pensar como acadêmicos, como políticos também, porque um acadêmico também é político, para ajudar a criar nossas agendas do ponto de vista das línguas bantu, da sua diversidade, do seu uso, em prol de um Moçambique mais inclusivo e uma educação que ninguém fica para trás para todos. Bom, o ultimíssimo slide, que é esse que vai apresentar, rola até o fim, vai até o fim mesmo, até o fim. Então, esse slide é de Kanimambo. Muito obrigado por me terem ouvido. Sobre as conclusões, era um resumo daquilo que eu tinha aqui apresentado. Então, são essas provocações que eu queria levantar para pensarmos juntos e se responder nada. Obrigado. Nós quem agradecemos. É uma grande riqueza poder ouvi-lo mais uma vez. No meu caso, né, estou tendo a oportunidade de ouvi-lo novamente, professor David, assim como a professora Crisófia. E eu acho que vocês problematizam questões bastante complexas e desafiadoras para o ensino das línguas banto em Moçambique, e que, de alguma forma, reflete também no Brasil, diante dos diversos desafios que nós temos com as línguas dos povos originários. Então, acho que esse panorama que o senhor traz nos aproxima bastante, para além da diáspora africana que nos faz ter essa relação direta. Sem mais delongas, vou então passar para as nossas questões. A professora Ozirlei já colocou aqui no chat, no nosso chat interno, mas também estão disponíveis no chat público aí para vocês, né? Há algumas perguntas, então eu vou lê-las, e daí depois a gente faz uma rodada, tá? Temos 3 questões aqui. Então, a primeira eu já tinha lido, que era da Sidneia, mas eu vou repetir. Sidneia de Freitas Dias. Ela pergunta: como tem sido a aprendizagem linguística das crianças ante o ensino dessas 19 línguas
vês que é possível que a língua materna da criança pode não estar entre as 19 ensinadas? Então, essa pergunta foi feita durante a apresentação da doutora Crisófia. Aí agora vou para a próxima, que foi feita pela Sarita Santos, que é da nossa equipe, está aqui também. Ela pergunta, doutora Crisófia, mesmo diante das dificuldades impostas entre as línguas maternas e as línguas do colonizador, como os moçambicanos percebem e resistem na manutenção de suas línguas originárias? Essa pergunta acho que pode também ser respondida duplamente, né, por ambos. E a última pergunta aqui registrada foi feita pelo Cesário Lino, conterrâneo de doutora Crisófia e de professor David, e que está agora fazendo doutorado aqui na UFES, fez mestrado, estudando línguas banto, e a pergunta dele gostaria de saber como as línguas banto podem ser integradas de forma ativa e sustentável na tecnologia de inteligência artificial, garantindo sua valorização e inclusão no mundo digital. Então, peço a doutora Crisófia, o doutor David, para ligarem suas câmeras e ficarem à vontade. Acho que primeiro passamos para a doutora Crisófia e depois do professor David. Obrigada. E obrigada, professor David, pela apresentação dela, aprendi muito. Vou responder a primeira questão, que eu acho que também todas as questões realmente, a primeira que foi particularmente direcionada a mim, também pode ser respondida por si, claramente. O que eu não tiver dito, por favor, ajude a chegar lá. Como tem sido a aprendizagem das crianças antes da introdução dessas línguas, tendo em conta que a língua materna da criança pode não estar na lista das 19 línguas que são usadas como meio de ensino. Eu não sei se vou conseguir responder de forma cabal a esta pergunta, porque é justamente essa discussão que eu trago aqui com esta apresentação. É dizer, está bom, nós temos sim 19 línguas que são usadas como meio de ensino, no ensino bilíngue, mas há tantas outras que estão de fora. É importante esta solidariedade entre os pesquisadores, porque diante desta falta de apoio de uma política linguística que nos permita garantir que as línguas moçambicanas sejam investigadas e, por via das pesquisas, sejam incluídas no sistema de ensino. É fundamental que nós tenhamos esta colaboração, que através de dados já existentes sejam partilhados por outros pesquisadores, porque eu só cheguei à discussão sobre línguas minoritárias, sobre línguas que não estão no sistema de ensino, através desta solidariedade. E o que eu trago aqui é uma amostra daquilo que pode estar a acontecer. É que há crianças que podem não estar a ter a sua língua materna, se naquelas línguas que foram minoritárias, que foram aqui apresentadas, nenhuma delas tem relação assim relação tão grande que não ser usada não tem implicações pedagógicas, os direitos linguísticos desta criança podem estar a ser violados. Quer dizer que, se é uma língua minoritária, esta criança pode estar a sofrer pressão no sentido de usar uma língua que não é a sua língua materna, usar a língua da maioria para aceder ao conhecimento, porque a sua língua, afinal, não está no sistema de ensino. Então, é importante esta apresentação mesmo para dizer, tá bom, nós temos 19 línguas, mas as outras, onde é que estão os outros? Vamos caminhar com a certeza de que ninguém fica de lado, com a certeza de que nenhuma língua minoritária ou maioritária fique de fora, porque tendo as coisas do jeito como estão, temos a plena certeza de que há línguas ou há crianças que não têm as suas línguas usadas
nas escolas. Como é que percebem a resistência da manutenção das línguas? Mais uma vez, acho que é uma resposta que nem eu saberia dar, porque foram 500 anos de colonização, 500 anos que tentaram matar estas línguas, mas sobreviveram. Porque os povos africanos continuaram a acreditar que a sua identidade reside nas línguas. É esta certeza que os fez ensinar às gerações seguintes. É por isso mesmo que chegou, mesmo com todo o processo de silenciamento desta relação entre colonizador e colonizado, as línguas se mantiveram e se vão manter, mesmo com esta falta de uma política linguística que seja clara, que coloque, que dê as mesmas possibilidades, pelo menos as 19 línguas que são usadas como meio de ensino. É o fato de não existir, e mesmo assim essas línguas estarem aqui, prevalecerem, mostra que as outras gerações também terão esta possibilidade. Como é que as línguas podem ser integradas nas tecnologias? Eu acho que há cada vez mais jovem, mesmo seguindo este espaço das gerações anteriores, ensinarem às gerações mais novas. Nós temos hoje jovens que já têm grupos do WhatsApp, debates no Facebook, usando de temas candentes, de temas de problemas nossos moçambicanos, usando as nossas línguas. Isso mostra que há jovens com sensibilidade linguística, quando falo de sensibilidade linguística, formados em linguística ou não, que são sensíveis à questão da língua, porque percebem que a luta pela valorização das línguas africanas ou moçambicanas não pode ser só dos linguistas. Afinal, as línguas não são só dos linguistas, são de todos nós. Então, há muitos jovens que já criam conteúdos usando as línguas moçambicanas. E esta é uma forma que eles encontraram para dar a sua contribuição neste processo todo. E é fundamental que os linguistas acompanhem o trabalho desses criadores de conteúdos para que tenhamos um trabalho coordenado, em que nós ajudamos, por exemplo, no uso da ortografia padronizada, no uso da informação, para que garantamos que estas línguas estejam nas tecnologias ou sejam usadas, porque as tecnologias de informação nos dias que correm são fundamentais e ter essas línguas também é fundamental. Nós temos que dizer aos nossos engenheiros informáticos que eles só serão importantes para o contexto do nosso país se eles forem capazes de contribuir de forma muito clara, de forma diferenciada, pondo essas línguas nas tecnologias de informação. Acho que é isso. Obrigada. Agradecemos, professora Crisov. Professor David. Sim, obrigado pelas questões. Infelizmente, não temos receita para dar para ninguém. Em relação à pergunta 1 que é colocada sobre as crianças, bom, aqui em Moçambique temos dois contextos. A maior parte das crianças vão ao contexto da escola formal com a língua portuguesa como língua estrangeira. As outras têm a língua portuguesa como língua segunda. E muito poucas vão à escola para dar os conteúdos, né, em língua portuguesa como língua primeira. Esse é o cenário real. Agora, reconhecer essa diversidade pode ajudar a refletir nas metodologias de ensino de cada uma das crianças, reconhecendo a sua língua e a sua especificidade. E esse é o passo que o Ministério da Educação ou o governo está a tentar tomar, mas tem ainda muitas fraquezas por resolver. Porque, por exemplo, a nossa fonte de dados para saber onde as línguas são faladas é ir à boleia dos inquéritos do Censo Geral da População.
como sabem, acontecem de 10 em 10 anos. Na folha do censo só tem 3 perguntas ou 4 sobre a língua e as respostas têm a ver com a opinião dos inquiridos, né? Em função da imagem que querem passar delas mesmas, em função de quem lhe faz o inquérito, a pessoa vai dizendo se fala ou não uma dada língua. Então, o cenário é esse. Temos que tentar tatear ou não, tatear não. Está a seguir passos firmes para manter a educação bilíngue ativa em Moçambique. Mas tem esses desafios que temos que superar como um povo. Sobretudo, superar as atitudes linguísticas e o preconceito linguístico. O preconceito linguístico também é associado a muitas coisas desse tipo, né? E é interessante que falamos de preconceito linguístico, porque quando falamos de línguas, muitas vezes pensamos nas línguas, mas as línguas são pessoas. Não estou a falar de nós mesmos, não estou a falar de ninguém mais. Quer dizer, a língua existe porque eu a falo. E eu sou um sujeito, tenho meus deveres, tenho meus direitos, tenho minhas limitações. Quer dizer, e não a língua como um objeto isolado do todo. Então, no dia que a gente estiver a valorizar as pessoas, por tabela, havemos de valorizar os seus direitos linguísticos. E ao fazer isso, seria reconhecer também as línguas que existem, as línguas, fazer um inventário exaustivo das línguas que existem e tentar dar um acesso à educação para todos na língua materna, que é o que é preconizado e que nós, em Moçambique, somos signatários. Então, em relação à outra pergunta da Osilei, eu não disse antes que agradecia a todos e a todas as perguntas que colocaram, né? Que perante essas dificuldades impostas entre a língua materna e a língua portadora, como os moçambicanos percebem e resistem, respondeu muito bem, as línguas somos nós, independentemente do acesso formal ou não, no nosso contexto, devemos continuar a educar os nossos filhos na nossa língua e no meio em que nós estivemos. Agora, a urbanidade e o conceito, entre aspas, de civilização é uma outra forma de ser e estar perante uma educação que só educando os intervenientes compreenderem, de facto, o uso da língua como direito humano, da pessoa como identitário, o cenário pode mudar. Sobre a inteligência artificial, a pergunta colocada por Cesário Lino, essa pergunta que está na moda, do qual também tenho outras perguntas, não só no contexto de língua moçambicana, tá? Como também das outras línguas. Vou passar uma experiência apenas de 1 minuto. Eu sou professor do primeiro ano na minha universidade. E o que eu noto nos alunos do primeiro ano é que muitos deles, por exemplo, mesmo no segundo ano, tendem a utilizar a inteligência artificial para responder às questões específicas do ensino da sala de aulas. Então, é uma situação em que o computador sabe muito, os telefones sabem tudo, mas eles não sabem nada. Porque quando pede ao aluno para, a partir da cabeça dele, não artificial, da cabeça dele, produzir uma resposta coerente, ele já não consegue. Então, o problema de inteligência artificial, podemos colocá-la de uma outra forma, inclua sim as línguas brancas, mas inclua, sobretudo, o perigo que representa isso no exterior. Hoje há muitas plataformas, inclusive, que te fazem resumos. Mas quando você lê um resumo, quando você lê um artigo, para além de aprender os conteúdos que estão lá, você aprende a metodologia. Você faz aquilo que diz a metodologia científica. O conhecimento científico tem que ser replicável. Mas se você pede um computador para ele fazer um resumo, tu não sabe replicar isso, tu não sabe registrar um inquérito, tu não sabe, se quiser, fazer uma frase coerente com a sua própria cabeça. Então, vai chegar uma fase em que nós devemos ter mais o controle sobre os textos feitos pela inteligência artificial, né, as monografias, né, dissertações, né, as teses, e no fim do dia teremos de atribuir graus a computadores através das pessoas. Esse é o desafio, esse é o meu problema com a inteligência artificial. Agora, como se coloca lá, com certeza, se os estudos linguísticos desenvolverem vontade, haver ferramentas, pode estar na nuvem.
mas eu não acho muito a inteligência artificial como tal, como algo que sirva para valorizar. É um shortcut para receber informações, mas acho que tem que ter doseado, senão a universidade fica sem sentido e isso tudo manda o computador fazer. Essa é mesmo uma opinião, que eu acho que essa pergunta não se resume só ao ponto do uso das línguas. Acho que essa partilha que eu posso fazer em relação a essa pergunta, e sei que não respondi, mas foi o máximo que pude fazer. Obrigado. A vontade de continuar essa conversa por muito mais tempo, porque temos muito a aprender e muito a trocar também, eu acho que a partir dessa discussão sobre inteligência artificial, porque os desafios que o senhor são os mesmos que nós vivenciamos aqui. Em função do nosso tempo, né? Então, não podemos continuar com mais perguntas, mas eu queria, então, na fase final, pedir ao professor David, à professora Crisófia, para ligarem suas câmeras, para fazer uma saudação final, e depois, ao final de tudo, eu vou também pedir para a Juliana entrar junto com o Cássio, para que a gente possa fazer um registro aqui da fala de vocês, e aí eu volto com as minhas palavras para finalizar. Então, professor David, que já está, né, com o microfone, sua saudação final, por gentileza. Obrigado. Eu primeiro agradecer à UF, né, a professora Débora, a sua chama de comitiva e a sua equipe pela oportunidade que criou para a gente se conhecer e falar sobre as nossas línguas. Desde que trabalhamos com o Brasil, de 2014, essa parte, o professor Ngonga, que sempre apadrinhou tudo, temos vendo que em muitos fenômenos acadêmicos, natureza linguística e cultural, o Brasil está cada vez mais próximo de Moçambique ou vice-versa do que de Portugal. Eu acho que essa parceria Sul-Sul devia continuar e, quiçá, a gente vai enriquecer os nossos conhecimentos, né? Poder discutir melhor e contribuir, ajudar os decisores naquilo que são nossas inquietações como linguistas, mas como sociedade também somos parte integrante. Muito obrigado a todos por estarem aqui e a todas, aos intérpretes, e o nosso gero contributo para provocar discussão sobre essa língua de Moçambique. É isso. Muito obrigado a todos. Doutora Crisófia. Vou agradecer pelo convite, pela possibilidade de trazer aqui as reflexões que deixei, são inacabadas, mas eu as considero fundamentais para o alcance dos objetivos que todos nós almejamos, que é ver as línguas africanas, ou de forma específica as línguas moçambicanas, em todos os contextos formais no país, para que o ensino bilíngue continue a ser o vínculo que nós temos, para que ninguém fique de fora, tanto a rapariga como os falantes das línguas minoritárias. Temos que continuar a debater, a ter esta sensibilidade para que ninguém fique para trás. E obrigada por esta oportunidade ao professor Ngonga, que sempre me ensinou que a ciência é feita com sacrifício. Professor, obrigada. São 3 gerações aqui. O professor David é o mais velho. O professor Ngonga é o pai. Então, estar aqui neste contexto, estar numa mesa com o professor David é uma honra. Enfim, muito obrigada mesmo a todos que nos ouviram. Estas discussões continuam, devem continuar sobre a inteligência artificial. Professor David, temos que continuar a conversar. Não concordo, temos que continuar a conversar. Então, é um espaço que foi aberto. Cesário, obrigada por colocar a questão, porque vai ser um contínuo. Daqui vamos poder falar mais aos intérpretes, enfim, a todos. Muito obrigada pela oportunidade, pela possibilidade. É isso, obrigada. Peço então a Juliana também para aparecer aqui, para que a equipe possa fazer o print desta equipe maravilhosa que está aqui. E obrigada, Juliana, obrigada, Cássio. Enquanto isso, eu vou, para finalizar a atividade, né, eu quero reiterar os agradecimentos à nossa dupla, né, Cássio e Juliana,
A nossa dupla de palestrantes, David Langa, Crisófia Langa da Câmara, e a toda a equipe, incluindo, né, essas pessoas maravilhosas que estão aqui nos bastidores, né, e em nome da professora Marileide Gonçalves França, que é a coordenadora desse evento, e também a equipe da SEAD, na pessoa do Jardel e de todas as pessoas envolvidas, e uma pessoa que não está aqui, né, mas está o tempo todo sendo citada, que é o professor Dr. Armindo Ngunga, que é a nossa grande referência, acho que para todas as pessoas que pensam as línguas banto, e para nossa alegria, nós teremos ele presencialmente em julho. Então, novamente, eu falo do nosso seminário, que acontecerá em julho. Seminário As Contribuições da Diáspora Africana para a Lei 10.639 de 2003, Diálogos entre Brasil e Moçambique, entre 8 a 10 de julho. E quem fará a conferência de abertura é o professor Dr. Armindo Ngunga. Então, pense na nossa alegria tê-lo aqui presencialmente. Gostaríamos de tê-los todos, né, doutora Crisófia, doutor David, mas enquanto isso não é possível, que bom que a gente tenha tecnologia para nos aproximar, né? Convidamos vocês a seguirem as nossas redes, onde divulgaremos os demais webinários. Então, o link do Instagram já está disponível no chat. E o próximo seminário, webinário, será no dia 19 de maio, às 19 horas, no horário de Maputo, 18 horas, horário de Luanda, 14 horas, horário de Brasília, porque nós teremos 3 países envolvidos. O título do próximo webinário é Artes, Literatura e Estética, Contribuições de Moçambique e Angola, e terá como palestrantes a professora mestra Izzy Gomes, da Universidade Eduardo Mondlane, minha conterrânea, e o professor Sabino Ferreira do Nascimento, da Universidade Agostinho Neto, de Angola. Então, será mais um momento de muito aprendizado. Agradecemos. Boa noite a quem é de boa noite, boa tarde a quem é de boa tarde.